Olá, tô aqui na minha cozinha, arrumando minha cozinha para fazer um lanche da tarde. Enquanto isso, eu quero te convidar a refletir sobre algumas questões. Nem toda diminuição de ritmo, ela é tristeza. Nem toda sensibilidade, ela é fraqueza. E nem todo silêncio é vazio. Há momentos da vida em que a alma ela não está pedindo expansão, né? Ela está pedindo mais elaboração. E se você anda um pouco mais introspectiva, mais seletiva, mais cansada de excessos, mais sensível emocionalmente, talvez não haja nada de errado com você, porque talvez você esteja vivendo um outono emocional. E o que acontece no outono emocional? Eu quero te mostrar nesse vídeo o que é essa estação, quais são os sinais mais profundos dela, né, dessa estação de forma emocional, e o que acontece quando você ignora esse tempo interno, e por que compreender o seu outono pode mudar completamente a forma como você atravessa essa fase na sua vida. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu também vou te mostrar o porquê que tanta gente sofre no outono por tentar ali viver essa fase, né, com exigência de outra estação, como seguir no verão, né? É como perceber se o que você sente é apenas cansaço ou o chamado real de recolhimento. E por que algumas travessias elas não podem ser feitas com informação solta, mas pedem contorno, pedem presença e método. Então, fica aqui comigo que nós vamos trabalhar esse tema. Existe uma visão muito empobrecida sobre os ciclos emocionais. Nós vivemos aí numa cultura que valoriza o quê? A expansão, a produtividade, ali a visibilidade, o movimento, a presença constante, a resposta rápida, energia assim, ó, lá nas alturas. E tudo aquilo que desacelera começa a ser visto como falha, né? É por isso que quando a mulher ela entra em um ciclo mais introspectivo, mais silencioso, mais seletivo, ela rapidamente pensa, tem algo de errado comigo. Eu preciso reagir. Eu preciso voltar a ser como antes. Eu preciso sair disso quanto antes. Mas nem toda fase da vida foi feita para florescer. Algumas foram feitas para decantar. Algumas foram feitas para elaborar, para separar aí o essencial do excesso. É isso que o outono emocional faz. O outono emocional, ele é um tempo psíquico de recolhimento e de assimilação, de maturação e encerramento. É quando a alma ela começa a mostrar que certos movimentos já perderam a força, certos vínculos já não sustentam certas versões de si, né? E essas versões já não servem mais da mesma maneira. Isso não significa fracasso, significa travessia. E o que é esse tal de outono emocional? É uma estação interna em que a psique ela começa a retirar energia daquilo que estava excessivamente voltado para fora. E ela passa a redirecionar essa energia para onde? Óbvio, né? Que para dentro. É como se o campo interno, ele dissesse assim, agora eu preciso rever essas coisas, né? Agora eu preciso discernir, agora eu preciso elaborar o que eu vivi
né? Eu preciso recolher o que amadureceu e deixar cair o que já terminou, né? Porque já passou, já foi, né? E no outono a vida ela não necessariamente para, né? A vida ela simplesmente tá dando uma pausa, ela muda de ritmo. Esse ritmo mais lento, né? Essas pausas um pouco mais longas, né? Um ritmo ali mais lento, mais denso, mais sensível, muitas vezes assusta a gente porque nos obriga a sentir o que antes estava sendo encoberto pelo excesso de atividade, né? É por isso que o outono ele revela. O outono ele vai revelar muitas coisas. Ele revela os cansaços que estavam ali sendo romantizados, né? Revela vínculos que já não acompanham o seu amadurecimento, né? Vai revelar ali emoções acumuladas, lutos antigos, necessidades de encerramento, necessidades de limite. Ela revela o que está pesado demais para continuar sendo carregado. Então, o outono, ele não inventa problemas, tá? Nossa, quanto problema. Não, ele não inventa problema. Ele ilumina o que já está pedindo escuta. Então, eu vou falar aqui alguns sinais do que pode estar do que você pode estar vivendo esse outono emocional, para que você possa reconhecer ali o seu ciclo, né? Existe aí alguns sinais muito frequentes nessa estação. O primeiro deles é a necessidade de diminuir o ritmo. Você sente menos disposição para o excesso. Você sente menos tolerância ao barulho, menos energia para interações superficiais, vamos dizer assim, né? E o outro sinal é a sensibilidade aumentada. Sim, é um momento em que a sua sensibilidade ela se aumenta e você percebe o que mais te atravessa, né? O que te afeta com mais facilidade, sente mais necessidade de recolhimento. E uma outra característica é uma vontade de ficar mais só. Não por rejeição à vida, mas por necessidade de escuta. É como se você precisasse se ouvir mais. O quarto motivo, o quarto sinal é cansaço seletivo. Você até consegue fazer muitas coisas, mas você já não consegue fazer qualquer coisa. O que não tem verdade começa a pesar demais. Um outro sinal é a percepção de que algo precisa ser encerrado. Às vezes, eu preciso encerrar. Às vezes é só uma fase, às vezes uma forma de se relacionar, uma expectativa, uma identidade antiga. E o sexto sinal é a melancolia simbólica. Não necessariamente a tristeza, tá? Aquela tristeza patológica, mas uma densidade emocional própria de quem está ali assimilando, elaborando e se despedindo internamente de algo. No inverno, já fui pro inverno. No outono as folhas não caem, não vão embora. Então a natureza está se despedindo para se refazer. Tá? E o maior erro de tentar viver o outono com exigências do verão, esse é o maior erro. O verão já passou, tá? Uma das razões pelas quais tanta gente sofre no outono emocional é porque tenta viver essa estação com a lógica do verão. Quer continuar acelerada, quer continuar ali disponível para tudo, né? Quer continuar produzindo no mesmo ritmo.
quer continuar se mostrando, aparecendo, entregando a nível assim, né? Sustentando o mesmo grau de expansão, mas o campo interno já mudou. E quando o tempo de dentro muda e a pessoa insiste em viver como se nada tivesse mudado, nasce um conflito profundo. Essa pessoa, ela começa a se atacar por estar mais lenta. Ela começa a se culpar por estar mais sensível, né? Passa a se comparar com versões antigas de si mesmas, né? Se cobra clareza imediata quando está, na verdade, em fase de elaboração. E então, o que acontece? O sofrimento, ele aumenta. E não aumenta apenas por causa da estação em si, mas porque há essa violência interna contra o próprio ciclo emocional. Tá? E esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes o que mais dói não é o outro, é a guerra contra o outro. Vou dar uma pausa, vou lavar a minha louça e volto a continuar esse papinho bom. Se esse conteúdo tocou você, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de mandala, de inconsciente, de ciclos emocionais e travessia, com profundidade, responsabilidade e presença. Voltei, tô ainda aqui com meu avental e enquanto a minha água do café não esquenta, vamos falar sobre a dor de não se olhar por dentro. Existe uma dor muito específica que aparece nessa fase. Ela não vem aí apenas das mudanças, né, que o outono traz. Ela vem do autoabandono. Muitas mulheres, elas acabam entrando ali no outono, percebendo que estão cansadas, que estão sensíveis, que estão cheias por dentro, né? Mas em vez delas se escutarem, elas fazem o oposto. Se ocupam mais, se distraem mais, se afastam de si mesmas. Elas ajudam todo mundo. Preenchem a agenda, né? Terapeuta preenche a agenda, seguem funcionando e continuam sempre resolvendo. Mas por dentro algo ali pede presença. Quando a mulher ela não se olha por dentro, o emocional dela, ele começa a pedir passagem por outros lugares. Né? Não vai, precisa sair. Vai para o corpo, vai para o cansaço, vai para a irritação, vai para a exaustão, né? Para aquela sensação ali de vazio, né? Vai para a dificuldade de sustentar relações, né? De decisões com incerteza, né? Com interesse também, né? Não tá aí totalmente. E psicologicamente isso cria confusão. Espiritualmente vai criar afastamento ali do seu centro. E vamos, claro, do emocional, que emocionalmente aprofunda a sensação de desencontro. Então é por isso que o outono, ele tem algo de sagrado, porque ele interrompe a fuga. Ele convida de volta. Ele olha para você e diz: olha, sente, revê, fecha o que precisa ser fechado, escuta o que já não pode mais ser adiado. Então esse é o outono falando. E o que o outono quer encerrar em você? Essa é uma pergunta que pode mudar a travessia inteira do seu outono. O que o seu outono quer encerrar? Talvez ele queira encerrar uma forma de funcionar baseada aí em excessos, né? Talvez
ele queira encerrar relações em vez de se diminuir para caber. Talvez ele queira encerrar uma identidade construída em cima de uma força permanente. Talvez ele queira encerrar o hábito de ignorar a própria verdade para manter estruturas internas. E eu acho que no meu café aqui não vai caber 4 colheres e eu vou precisar moer mais. O outono, ele não vem arrancar você de você mesmo. Ele é vivo. Ele vem facilitar a queda do que já perdeu conexão com a sua alma. É por isso essa estação exige discernimento. Nem tudo precisa ser abandonado, mas muita coisa precisa ser revista. E esse processo, ele exige maturidade simbólica. Por quê? Porque não se trata apenas de tomar decisões rápidas. Trata-se de perceber o que está se despedindo dentro de você antes mesmo que isso traduza em ação concreta. O outono, vamos conversar sobre o outono e a melancolia. É muito importante a gente conversar sobre isso com responsabilidade, porque o outono emocional, ele pode sim trazer melancolia. Ele traz ali introspecção, cansaço e uma certa densidade afetiva. Mas nem toda melancolia é sinal de colapso, nem toda diminuição de energia é patologia, né? Nem toda necessidade de recolhimento é algo a ser imediatamente combatido. Claro que o sofrimento intenso, o sofrimento ali prolongado, a incapacidade, né? Incapacidade não, esse sofrimento prolongado, ele incapacita. Né? E tudo isso precisa de um cuidado responsável. Mas existe uma diferença muito grande entre o adoecimento que pede intervenção clínica e específica e um ciclo interno que pede escuta, que pede elaboração, que pede ali acolhimento. E muitas mulheres acabam piorando ali o seu próprio estado porque interpretam a estação como fracasso pessoal, né? Em vez de nomearem ali os ciclos, acaba se atacando. Então, em vez de se escutarem, se apressam. Em vez de reconhecerem o simbolismo da fase, acabam entrando em julgamento. Então, nomear o outono não resolve tudo, mas devolve contorno. E às vezes, quando o caos ele ganha ali linguagem, ele já começa a perder a sua força destrutiva. Então, quando a gente nomeia, a gente começa ali esse entendimento e dominar, né, mais ou menos isso. O que o outono pede de você? Se eu precisasse resumir, eu diria que o outono pede 6 coisas principais. Ele pede menos ruído, ele pede mais verdade, ele pede menos excesso e mais limite, menos performance e mais presença. O outono, ele pede honestidade emocional, pede que você perceba o que está pesado demais, pede que você aceite que certos ritmos precisam sim mudar, pede que você se retire do que te esgota sem sentido. Ele pede que você não continue se sustentando ali versões antigas de você mesma por lealdade ali a um passado. É uma estação de depuração. Não necessariamente ali de grandes ações, né? De grandes transformações, mas de ajustes internos profundos. Né? Ele pede essa clareza, essa profundidade. No outono, às vezes, o gesto mais importante, ele não é fazer algo novo.
é deixar de insistir no que já terminou. Vamos falar sobre o perigo de ignorar o outono. Quando o outono ele é ignorado, algo muito importante se perde. Porque a pessoa ela continua andando com cargas que já deveriam ser deixadas para trás junto com o outono. Continua ali tentando sustentar vínculos e funções que já não fazem sentido. Então, continuar produzindo para não sentir, continuar em contato com muitos estímulos e pouca interioridade. E então, o que acontece? Entra nesse próximo ciclo sem ter assimilado o anterior, né? E isso tem um custo muito enorme, porque aquilo que não foi elaborado, ele sempre vai retornar. Aquilo que não foi encerrado, ele continua puxando energia. Aquilo que não foi escutado volta como repetição, e é por isso que eu digo que o outono ele tem urgência, e é uma urgência delicada. Não é a urgência da pressa, mas é uma urgência de não desperdiçar a estação. Há tempos que, quando são bem vividos, reorganizam a nossa vida inteira. E eu digo que o outono ele é um deles. O outono ele pode vir ali sutil, sem você perceber, mas ele tem uma grande força emocional. E por que atravessar em comunidade muda tudo? Existe uma dor muito silenciosa em viver travessias muito profundas sozinha, né? Quando ninguém entende o seu tempo interno, você começa a duvidar dele, né? Quando o entorno só valida produtividade, expansão e respostas rápidas, o seu recolhimento ele começa a parecer inadequado. E o que era uma estação vira culpa. O que era só introspecção vira solidão. O que era necessidade ali de recolhimento vira a sensação de não pertencimento. Mas há algo profundamente reparador em perceber que outras mulheres também estão vivendo seus ciclos. Que outras mulheres também estão tentando nomear o que sentem. Que outras mulheres também estão buscando uma forma mais consciente de atravessar. A comunidade ela não substitui o trabalho interno, ela sustenta. Ela dá linguagem, ela oferece espelho, ela oferece pertencimento, né? Ela devolve humanidade ao processo. E isso é muito importante no MTM. Porque a mandala ela não é usada como estética vazia ou passatempo emocional. Ela é escuta simbólica, ela é leitura clínica, né? Ela é presença, é um modo de ver o que o inconsciente está revelando através dos nossos ciclos. E reconhecer o ciclo não é o mesmo que atravessá-lo, tá? Esse é um ponto fundamental, porque muitas mulheres já perceberam que estão em uma travessia, já entenderam que não estão quebradas, que identificaram ali com a ideia do outono emocional, já se identificaram ali com esse processo. Isso é muito importante. Mas o que acontece? Que reconhecer o ciclo não é o mesmo que saber sustentá-lo. Ter insights não é o mesmo que ter contorno. Ter sensibilidade não é o mesmo que ter contorno. Então, sentir o símbolo não é conseguir caminhar com ele. Compreender racionalmente não é o mesmo que integrar. Há fases da vida em que um post ajuda. Há fases da vida em que um vídeo ajuda. Há fases que uma reflexão pontual também ajuda. Mas há fases em que a alma ela pede profundamente. Pede método, pede condução, pede prática, pede um espaço de elaboração. E é exatamente aí que muita gente percebe que não quer mais viver processos profundos no imprevisto. Então, talvez você esteja me ouvindo e pensando, é exatamente isso que eu estou vivendo? Eu finalmente me senti nomeada. Eu entendi por que eu estava me sentindo assim. Eu percebi que não estou errada, que eu estou em um ciclo. E às vezes é esse o ponto em que uma mulher ela entende que não quer apenas consumir conteúdos soltos. Ela quer entrar em um espaço onde esse processo ele seja sustentado com mais profundidade.
Porque uma coisa é ser tocada por uma aula, outra coisa é ter um caminho, né? Uma coisa é reconhecer um símbolo, a outra é poder aprender a escutá-lo com consistência, né? Então, uma coisa é perceber que o seu outono existe, outra é saber como atravessá-lo com presença, leitura e método. É justamente por isso que o MTM ele faz sentido para tantas mulheres e terapeutas também, né? Porque ele não trata a mandala como algo superficial, algo genérico ou simplesmente algo bonito. Ele oferece ali uma travessia séria, simbólica e estruturada. No MTM, a mulher não é empurrada para performar uma cura, ela é convidada a escutar, a reconhecer os ciclos, a compreender a linguagem simbólica do inconsciente, a ganhar presença diante do que sente e devolver leitura, profundidade e método. Isso faz toda a diferença, porque quando a travessia encontra contorno, ela deixa de ser apenas sofrimento disperso. Ela começa a se transformar em consciência. Então, se você tem sentido que está cansada de conteúdos rasos, se você quer compreender seus ciclos de uma forma mais profunda, se você sente que existe algo em você pedindo elaboração de verdade, talvez o que você esteja buscando não seja mais apenas informação. Você está buscando aí um lugar onde a sua sensibilidade não seja tratada como exagero, né? Onde o seu ciclo não seja tratado como defeito, onde o símbolo não seja banalizado, né? Onde a travessia ela tenha linguagem, ela tenha presença e responsabilidade. Então, se esse vídeo te ajudou a compreender o seu outono emocional, né? Não só o seu outono físico, mas o seu outono emocional, que é o que estamos falando aqui a aula inteira, eu quero te deixar uma frase. Você não está perdida. Talvez você esteja em uma estação, né? Então, se você está em uma estação, talvez o que você precise não seja se forçar a ser outra pessoa. Talvez talvez seja aprender a escutar o tempo que a sua alma está vivendo agora. O outono ele não é o fim da vida, ele é o fim dos excessos, é o fim do que já não acompanha mais, né? É o tempo em que a alma recolhe, é o tempo em que a alma elabora, que a alma amadurece, que ela prepara o que virá. Então, honrar esse tempo muda tudo. E se você sente que não quer atravessar isso sozinha, que quer aprofundar essa escuta, que quer entrar em contato com uma abordagem mais simbólica, mais clínica e estruturada da mandala dos ciclos emocionais, o MTM ele pode ser um caminho de aprofundamento para você, né? Um caminho profundo para que você possa ali se trabalhar e trabalhar o outro. Não é uma promessa rápida, mas é uma travessia séria, um método, com presença e comunidade. Então, se essa aula fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu estou em o meu outono, eu reconheci o meu ciclo. E se você sente que quer aprofundar essa escuta, na descrição eu vou deixar o caminho para que você possa conhecer mais do MTM. E peço, claro, que você compartilhe esse vídeo com uma mulher ou uma terapeuta que precisa ouvir isso hoje. Se esse conteúdo tocou você, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de mandala, de inconsciente, de ciclos emocionais e travessia com profundidade, responsabilidade e presença. Obrigada por estar aqui hoje. Beijos.